Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da parte de cima da tabela, onde temos aí a briga entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro após vencer o São Paulo por 3-2 e o Flamengo perder por 1-0 para o Bahia. E o melhor, pessoal, o Palmeiras tem um jogo a menos. O Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Vai cumprir esse jogo agora contra o Juventude na data FIFA. E tem uma vitória a mais. Então o Palmeiras pode ficar com 2 vitórias a mais que o Flamengo. Vamos reagir aí àquilo que os comentaristas falaram após a partida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos para o vídeo e depois eu trago a classificação com a parte de cima da tabela. Tão cedo no jogo condiciona muito aquilo que é a partida e bota meus companheiros numa situação complicada, de muito esforço. Então a primeira palavra aqui é de um pedido talvez de retratamento com os meus companheiros e com a torcida do Flamengo que me apoia em cada situação. Boa noite em primeiro lugar. A partida, eu acho que a primeira parte nós tivemos o controle do jogo, tivemos várias ações para finalizar, não o conseguimos, não tivemos eficácia e acabamos por sofrer um gol num erro defensivo que não é nosso habitual, uma bola nas nossas costas e o adversário saiu no intervalo a ganhar. Na segunda parte tivemos que nos expor um pouco mais em termos ofensivos, partimos um pouco o jogo ficou muito mais partido, menos controle do jogo pela nossa parte, um jogo mais partido de ação-reação e mesmo com muita emoção, com o querer dos jogadores, não conseguimos acabar por fazer o segundo gol para conquistar os 3 pontos. Mister, boa noite. Tá aí a classificação. Palmeiras tem 55 pontos. O Palmeiras já era o líder por pontos perdidos. Agora o Palmeiras realmente assume a liderança, porque nessa mesma pontuação com o Flamengo é de 55, o Palmeiras tem uma vitória a mais, tem 17, o Flamengo 16. É bom que se diga, o Palmeiras está atrás, tem 25 jogos, quando eu digo está atrás do número de jogos. Tem 25 jogos apenas, o Flamengo tem 26 e o Cruzeiro, que é o terceiro com 52 pontos, e essa é a briga pelo título, né? Tem 27. O Cruzeiro ainda tem, mas tá na briga. Pontuação por jogo dá para chegar. Aí já tem um abismo do terceiro pro resto. Aí já não dá mais para pensar em briga por título, aí é briga por G4, é briga por G6, envolvendo o Botafogo, 43, o Bahia que tem um jogo a menos, com 43 também, para falar ali da primeira parte da tabela. A sequência, meus amigos, do Palmeiras, o Palmeiras, esse jogo que ele tem a menos, ele fará contra o Juventude no próximo final de semana, no meio da data FIFA. Sábado. Desfalcado, mas se a gente parar para pensar aqui, dá para armar um time que eu estava até conversando com o nosso Dimas na redação, dá para armar um time interessante para pegar o Juventude em casa. E o jogo na sequência, quando volta da data FIFA, é em casa também contra o Bragantino. Portanto, o Palmeiras tem boas chances, futebol apronta, né? Claro, hoje você vê o Sport empatando com o Cruzeiro no Mineirão, mas o Palmeiras tem boas chances de fazer 6 pontos. O Flamengo terá o Botafogo no retorno, é clássico contra o Botafogo brigando ali pelo G4. Pelo que está jogando, pelos que estão jogando, né? Palmeiras, Flamengo e também o Cruzeiro. Quem vive o melhor momento é o Palmeiras assume a liderança no seu melhor momento e também com uma tabela favorável. Ele está um pouquinho à frente dos outros nessa briga, vocês acham? Acho que sim, de momento, né? Momento. Mês que vem pode mudar tudo. Sim. E vem aí Libertadores, uma série de coisas. Mas a impressão que dá é que o Palmeiras está muito forte, muito vivo, com muitas alternativas dentro do elenco. E hoje, quase ontem, né? Quase meia-noite já. Quase ontem. Hoje o Abel soube trabalhar muito bem essas alternativas. Quando viu que o time do primeiro tempo não deu certo, ele mexeu em 3 jogadores no intervalo, algo que não é tão comum.
e depois em mais 2, e o time respondeu muito positivamente, ganhou energia. E aí a gente não vê isso no Cruzeiro. O Cruzeiro hoje sentiu muito os seus desfalques, especialmente o Caio Jorge. Embora o Gabigol tenha feito o gol, né? Mas... sim, belíssimo gol. O Flaco está num momento brilhante. E o Flamengo também dá sinais de um certo desgaste físico que acomete o Flamengo todo ano quando chega essa época. Todo ano o Flamengo tem essa dificuldade de manter a sua produtividade a partir do final de setembro, início de outubro, porque o calendário é realmente muito puxado, as exigências são enormes e o jogo do Flamengo é um jogo que pede muito também dos seus jogadores. Então, o hoje indica que talvez essa tenha sido uma rodada de virada, de fato, no comando do campeonato. Tá? O que o Palmeiras consegue fazer, estando perdendo por 2-0, vamos deixar de lado aqui a arbitragem que a gente já discutiu, virar um jogo contra um rival, fora de casa, é mostrar muita força. Teve de onde tirar força. Coisa que os concorrentes diretos não têm mostrado. Tirar força de onde parece não haver mais. Então, é realmente um momento. Futebol é muito dinâmico. Daqui a 2 semanas vai ter parada agora a data FIFA. Quando volta as coisas... em 23, o Palmeiras, quando para a data FIFA, acho que de outubro ou de novembro, de outubro, né? Ele tinha sido eliminado da Libertadores, ele estava mal, ele tinha protesto de torcida, e quando ele volta, ele renasce. Pode acontecer. As coisas podem mudar, mas o retrato, né, a fotografia de hoje, de agora, parece que o Palmeiras está assumindo o comando. Eu acho que o Palmeiras veio um pouco melhor do que o Flamengo desde antes das partidas da Libertadores, quando ele conseguia resolver seus jogos rapidamente, né, depois do encaixe com a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Que não jogarão o próximo jogo. Que não jogarão o próximo jogo, mas eu acho que é o jogo ideal para que eles não joguem, né, porque mesmo sem eles, o Palmeiras tem muito mais time que o Juventude. Obviamente, precisa ganhar o jogo no campo, jogar bem, e o Palmeiras não vinha jogando bem sem eles, então a gente tem que esperar para ver como vai lidar, mas é óbvio que o Palmeiras é favorito para essa partida. Eu acho que o Flamengo tem algumas rodadas que está faltando um pouco. Eu não acho que falta tanto assim, eu não acho que é um desastre, uma tragédia. O time continua sendo forte defensivamente, parece que perdeu um pouco de capacidade. Tem a ver com o que o Eugênio fala da parte física, de pressão na frente, e aí o Felipe, no seu início como técnico, tem que interpretar isso do jeito mais realista e para tentar achar soluções que o elenco oferece, mesmo com queda de rendimento, talvez até com alguma mudança pequena em ideia de jogo, uma equipe um pouco mais técnica, de mais posse de bola, com menos pressão, que trabalhe com mais paciência o jogo. Eu acho que o elenco do Flamengo oferece essas possibilidades e cabe ao técnico achá-las, porque olhando o elenco do Flamengo, a gente pode exigir isso, a gente não pode exigir das outras equipes. Mesmo o Palmeiras estando melhor, teve o jogo contra o Bahia, obviamente muito rescaldo do que o Palmeiras sofreu na Libertadores, em que não foi bem. Aí atropela o Vasco, e eu não acho que o Palmeiras fez um bom jogo hoje. E eu acho que a virada tem muito a ver com a mentalidade da equipe, que obviamente é muito forte, com o time ser bem treinado e com o banco muito bom que o Abel tem. Mas aí o Flamengo também tem, né? E que o Crespo não tem. Porque provavelmente se o Palmeiras não tivesse vencido hoje, se a arbitragem tivesse sido melhor, se nem o banco teria resolvido. Porque o primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim. Muito ruim. Num jogo em que não tinha o porquê de ser muito ruim, porque o Palmeiras é melhor que o São Paulo. Mas é um clássico, faz parte do jogo, isso acontece. Nem os melhores times do mundo jogam bem em todas as partidas. Agora, esse momento do Palmeiras, ele é um pouco melhor que o do Flamengo, mas não dá para afirmar que isso significa que o Palmeiras tem mais chance que o Flamengo de ser campeão. Eu acho que a coisa continua ali. E o Cruzeiro correndo por fora com menos chances, mas ainda na disputa. Tem que ver o que vai ser, Breider, para tocar para ti. Quando os dois times tiverem as semifinais da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro talvez tenha alguma margem de crescimento, ou seja, não deixar desgarrar até ali pode ser uma estratégia interessante. Só para lembrar, desculpa, na volta da data FIFA, o Cruzeiro enfrentará o Atlético Mineiro. É que o Cruzeiro hoje, ficou evidente, está um degrau abaixo em relação ao elenco de Palmeiras e Flamengo. Sim. Hoje o Cruzeiro desfalcado, e aí não tem Caio Jorge, não tem Fabrício Bruno, não tem Lucas Romero,
são 3 jogadores, e incluo até nesse bolo o Wanderson, que é um jogador muito útil no sistema tático do Leonardo Jardim. Então, já tem um impacto. Mas ainda assim, o Cruzeiro começou em cima, enfrentando o Sport, lanterna do campeonato, criou chance como essa aí do Matheus Pereira para abrir o placar. Mas quando perde o Mateuzinho no meio-campo, desconfigura toda a proposta do Leonardo Jardim para o jogo, porque ele tem de mexer basicamente em todas as posições para encaixar o Christian, que não vive um bom momento. O Christian tem jogado com o Leonardo Jardim mais aberto pelo lado direito, para ele jogar aberto do lado direito. Do lado direito, ele teve de recuar o Eduardo, trocar o Arroio de posição. O Arroio vai bem pelo lado direito, passou a atuar como um ponto esquerda. E aí o time caiu de produção, o encaixe inicial do jogo se perdeu, o Sport ficou mais confortável. Isso mostra a dificuldade do Cruzeiro de lidar com esse batido contra 2 titãs. O Cruzeiro investiu muito, sim, principalmente em salários, contratando jogadores de impacto, mas ainda não tem um elenco tão robusto. E hoje ficou, com esses desfalques, muito claro que o Cruzeiro tem feito até aqui um campeonato até bastante honroso diante dessas limitações de elenco, competindo de igual para igual com Palmeiras e Flamengo. E no caso do Flamengo, que empatou com o Cruzeiro no meio de semana, é preciso ter o cuidado só para não deixar a fotografia do momento nublar a boa campanha que o Flamengo continua fazendo. Porque no jogo de hoje... O Flamengo tomou 13 gols em 26 jogos, é impressionante. Pois é, e hoje, enfrentando o Bahia, que é um time com repertório, com qualidade técnica, conseguiu resistir com 1 a menos desde os 12 do primeiro tempo. Então isso daí é uma condicionante. Não há como falar do jogo, do desempenho do Flamengo, sem falar que o Flamengo esteve diante de um ótimo adversário com 1 a menos desde os 12 do primeiro tempo. Eu acho que foram 2 expulsões assim evitáveis. Não, totalmente. De verdade. Totalmente A do Danilo foi evitável, claro. Muito evitável. Muito evitável. E um cara... Aí a gente tem os 2 extremos, né? Um cara extremamente experiente, rodado, que é o Danilo, e um menino, que é o Wallacian. Que foi totalmente imprudente. E no caso do Danilo, desculpa, André, o Danilo é o típico lance do jogador que já está numa fase de carreira diferente, tem de se adaptar. Tem arranque. E ele confia muito que vai chegar no tempo e ali um segundo... O Thiago, que é um jovem também... Um segundo que ele perde, o Thiago já está à frente, o Danilo acaba erguendo o pé, a expulsão justa. E no caso do Wallacian, aí... 10 minutos em campo. Porque a tendência nesses casos também é colocar tudo na conta do treinador. O Felipe Luiz colocou o Wallacian para jogar depois do que o Wallacian fez na Copa do Brasil, com esse temperamento do Wallacian, o Flamengo com 1 a menos. Não, mas aí não dá, porque na coletiva passada o Felipe Luiz foi até cobrado por ter colocado o Pedro muito tarde e não ter utilizado o Wallacian. E ele mesmo falou assim, ele falou na coletiva, realmente talvez eu preciso dar mais chance ao Wallacian, mas pensei no Pedro por causa disso, e se criticou até a demora. Aí hoje ele coloca o Pedro. Aí ele tem que tirar o Pedro justamente em função... Circunstância de jogo. E aí ele põe o Wallacian. Aí o Wallacian em 10 minutos faz o que faz. Mas o ponto é, mesmo sendo um jogador jovem, não dá para ficar nessa de... o técnico não pode colocar na fogueira. O Wallacian não tem fogueira. Já viveu muita coisa no Flamengo. Claro. A base do Flamengo, o cara que é formado no Flamengo já cresce com um senso grande de responsabilidade. Isso não tem a ver com fogueira, Birner. O Breiler, ele foi imprudente. Infantilidade. Mas não é algo que surpreenda no comportamento do Wallacian. E aí, com relação ao Felipe Luiz, ele bancou esse comportamento lá atrás. Quando o Wallacian começou a... Ele falou que preferia, né? Até que... Começou a mostrar um comportamento mais agressivo em campo, mais questionador de jogadores mais velhos e eu até entendo que o jovem queira se impor, mas normalmente ele está trilhando um caminho diferente. E aí, o Felipe Luiz também foi responsável pelo desaparecimento do Wallacian quando ele o coloca para bater o pênalti decisivo no jogo contra o Atlético. E o menino isola. E nunca mais depois ele voltou a ter a sequência que vinha tendo antes. Então, tem participação do Felipe Luiz nisso. Porque o técnico não é só para escalar o jogador. Mas o maior responsável é o jogador. Claro. O Wallacian. Mas o técnico não é só para colocar ele para jogar, não. É para conversar com ele fora de campo. Olha só, é isso. Você errou aqui. E o Felipe bancava um comportamento diferente do Wallacian quando ele começou a jogar. Que ele dava retorno. Ele, tecnicamente, é muito bom jogador.
E é um jogador que não se deve perder. O Flamengo tem que fazer um trabalho com ele para não perder o potencial técnico desse atleta em virtude de comportamentos que não facilitam a própria carreira dele e não ajudam o time. Eu acho que aí tem uma participação não só do Felipe Luiz, como do departamento de futebol do Flamengo como um todo. Fala, Breno. Não, e nesse caso do Alacian, é de fato conversar, como o Eugênio falou, sem exposição, e ele até já tinha recebido uma certa punição, porque ele vinha tendo sequência, um jogador que Felipe Luiz admira desde a base, e desde então perdeu espaço, há tempos não recebia oportunidade. Pela cobrança do pênalti, ele foi muito claro. E mais que o pênalti, ele né, bateu Eugênio? uma bomba por cima do gol. Tem eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Jogador com esse temperamento, você precisa modular, e para modular, ele só vai aprender com os erros também. E esse é mais um episódio em que tem que sentar e refletir e entender que às vezes malandragem demais faz mal, de que essa coisa de todo jogo tem de entrar na cabeça do adversário. Ele vai aprender que jogo sim, jogo não, há circunstância ideal para isso. Mas o jogo de hoje, eu vejo até que o Felipe Luiz, diante das adversidades, conseguiu reagir bem. As substituições que ele faz no intervalo foram boas. O Luiz Araújo entra como um meia, tira o De La Cruz, que mais uma vez não respondeu bem, entra com o Bruno Henrique, com o Plata. Ele colocou o time não pensando, vamos... O Flamengo teve chance de fazer gol antes do Bahia. E outros técnicos, Eugênio, poderiam... Pô, que passe do Arrascaeta absurdo. Não, se o Samuel Lino tivesse a frieza ali, poderia ter saído à frente no placar. Mas outros técnicos poderiam até pensar de forma muito conservadora. Olha, vamos evitar tomar mais um gol, se abre a porteira pode ser uma goleada. O Felipe Luiz tentou empatar o jogo, tentou igualar as ações. Então eu vejo por esse lado e eu ainda vejo o Flamengo muito forte. Mesmo respeitando o momento do Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, eu vejo o Flamengo ainda como favorito, apesar desse momento de oscilação. Temos que fazer um intervalo aqui no Linha de Passe. O programa voou hoje. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 3-2 sobre o São Paulo e também a briga pela parte de cima da tabela. Deixa eu colocar aqui na classificação. Temos aí a parte de cima da tabela do Brasileiro, com o Palmeiras em primeiro com 55. E como eu falei ali, ó, tem uma vitória a mais que o Flamengo. Um jogo a menos e uma vitória a mais. E isso é muito importante. Por quê? Porque o Palmeiras ele pode ir a 58 e vai ficar com 2 vitórias a mais que o Flamengo. Então, mesmo que o Flamengo, vamos colocar aí, na pior das hipóteses, no confronto direto, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, o Flamengo ganha, vai empatar nos pontos, mas o Palmeiras vai ficar com uma vitória a mais. Então, isso é muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.